Interessante. Eu sou professora de empreendedorismo, eu sou empreendedora e é muito bacana você ver uma pessoa que pelo estudo cresceu, subiu, enriqueceu. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que crescem, enriquecem, multiplicam. Eu acho isso, até porque livre iniciativa é uma coisa muito boa. Mas eu queria colocar o foco um pouco na sua trajetória, até esse lado empreendedor, que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, né? Mas eu queria até fazer um pedido, porque eu vim aqui com muita expectativa realmente que viesse assim, esclarecimentos. Eu entendo que o senhor tem um direito, ninguém vai violar esse direito, mas eu também já entendi que a tua frase, eu não tenho nenhuma parte nas fraudes, o senhor já repetiu 50 vezes, ok, mas as minhas perguntas, essa resposta não vai caber. Então, eu queria pedir que, se o senhor pudesse responder as minhas perguntas, se isso não te prejudicar, eu agradeço. Porque eu quero entender a parte da trajetória, principalmente a questão do teu empreendedorismo. O senhor tem muitas empresas e, como eu já disse, eu não tenho problema nenhum com riqueza. Quanto mais riqueza as pessoas tiverem, eu acho isso ótimo. Quanto mais riqueza tiver, para inclusive dar oportunidade para outras pessoas também saírem da pobreza, é maravilhoso. Então, quanto a isso, sem problemas. Mas eu vejo aqui que o senhor tem muitos negócios. Então, pelo levantamento feito, o senhor tem o NW Negócios, Investimentos e Soluções, né, que é também chamada de Valestrar Negócios e Investimentos. Só esse bloco tem mais ou menos 15 empresas. Depois tem a NW Corretora de Seguros, que tem uma empresa. Tem a NW Soluções e Recuperação de Crédito, que são mais 5 empresas. Pelo menos as que eu levantei, tem várias. Tem a Voar Aviation, Táxi Aéreo e Manutenção, que são 2 empresas. E chama atenção, e essa eu acho que é a minha pergunta, é sobre o administrador do senhor. Em muitas delas, em boa parte, inclusive desses grupos, é o senhor Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Ele é administrador das empresas, toda empresa tem administrador, eu sou administradora, e eu queria entender como é, assim, pelo fato de ser administrador de pelo menos umas 30 empresas que você tem, eu queria entender essa relação profissional e pessoal e de confiança, correto? Essa é a primeira pergunta. Excelentíssima deputada Adriana Ventura, me emociona a sua fala, porque falar sobre empreendedorismo para mim é uma paixão. É uma paixão, algo que realmente me encanta e me motiva. Mas é um tema extremamente complexo para falar aqui, neste momento. Neste momento. Então, eu vou manter a minha mesma linha que eu tenho mantido ante a pergunta dos nobres outros colegas da excelentíssima deputada, em razão de eu acreditar que não é o momento de eu falar a respeito deste tema, este tema que eu sou apaixonado por ele, empreendedorismo. Mas eu vou manter a mesma postura que eu mantive em relação aos outros colegas e, repito, eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI, e em especial as fraudes envolvendo o INSS e seus aposentados. Tá certo? Tô triste com isso, mas eu entendo. Então, eu também até respeito ao trabalho que eu fiz. Eu vou ler, assim, as perguntas e eu já entendi que o senhor não vai responder. Tudo bem? Então, assim, a minha outra pergunta é, o senhor tem conhecimento sobre as atividades realizadas pela empresa FAC Negócios e Investimentos Unipessoal, CNPJ 24605423 contra 01, de propriedade do senhor Fernando Cavalcante? Eu queria entender que tipo de atividade essa empresa exerce. Já entendi que o senhor não vai responder. Posso seguir? E chamou atenção que uma das empresas, que é uma das empresas suas, que eu já falei, que é a NW Participações Unipessoal, possui várias sociedades com uma das empresas do senhor Fernando Cavalcante, que é a AFC Participações Pessoais, e elas são sócias de comércio de vestuário, produções artísticas e várias outras coisas. Porque é muito empreendedorismo, como eu disse, eu sou empreendedora também em vários segmentos, e como são muitas e muitas empresas, pra gente puxar esse fio, até pra mostrar que as atividades do senhor não é só o escritório de advocacia, são vários outros, eu queria, e tem uma em especial que chama atenção, que é a Voar, porque é da senhora Alessandra Zeredo Coutinho Abrão. Ela é muito famosa aqui no meio político, porque ela freta avião para muitos e muitos políticos aqui dentro. Ela é prima da ex-senadora Lúcia Vânia, de vários partidos, não vem ao caso, ela é filha de um ex-deputado, inclusive já falecido, Pedro Abrão Júnior, e o que chamou atenção, e eu faço essa pergunta com toda a transparência, é que este cidadão foi acusado de pedir propina à empreiteira Andrade Gutierrez na época do orçamento de 97, uma história antiga, tal, na época da construção. Então, existe um cunho político que é muito acentuado, e eu entendo que quem circula nesse meio político, doutor Nelson, tem essas conexões e tal. Mas chamou a atenção que na Voar Aviation Táxi Aéreo, a senhora Alessandra Zeredo Coutinho é sócia administradora. E a minha pergunta é assim, se o senhor tem ligação com ela, nessas empresas, como foi essa história? Eu queria que o senhor contasse a trajetória empreendedora mesmo. E tem uma outra empresa da senhora Alessandra, que é a Globo Aviações, que foi denunciada em 2018 por fretar voos piratas para políticos. Então, a minha pergunta é se o senhor tem ciência disso, como é essa relação, essa sociedade? Por uma questão apenas de justiça. Eu não sou sócio mais da Voar há muito tempo, muito importante. E quando fui sócio, só para fazer uma questão de justiça com relação a Alessandra Abrão, que você disse que é aqui do Centro-Oeste, né? Eu não tenho mais sociedade com ela, só para deixar isso consignado aqui e mantenho a mesma linha das outras respostas que eu já dei, só para deixar consignado. Não, acho importante fazer justiça. Não, é importante, é muito importante, realmente. Em respeito a ela. Não, a ela e a todos. E a todos, muito obrigado. Mas assim, eu queria falar aqui para você, doutor Nelson Limes, que
essa trajetória empreendedora. Inclusive, eu até brinco, né? Eu tenho muitos primos advogados, eu não sou advogada, e eu tenho muitos primos advogados, eu falo assim, olha, eu tô pra ver um advogado que sabe fazer conta, brincando. É uma brincadeira de família, porque geralmente tem muitos advogados que sabem fazer conta, mas assim, quando eu vi essa trajetória, que assim, só no breve resuminho, assim, muitas empresas e tal, é uma coisa que chama atenção de diversas áreas. O senhor é empreendedor, né? Eu tô um pouco frustrada hoje, eu devo admitir, porque a gente precisa buscar essa verdade, a gente precisa saber quem fraudou. O senhor tem uma participação importante no sentido de estar ali em contato, tanto com supostos operadores, vamos falar assim, tanto por conhecer essa estrutura, tanto por circular tanto dinheiro. Eu entendi que a estrutura é gigante, mas existe, assim, uma expectativa que tivesse algum esclarecimento. Eu tô um pouco frustrada, mas eu não vou seguir aqui com perguntas, já que eu não tive resposta. Obrigada. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Como acertado com essa comissão, os trabalhos